Oi gente, tudo bom? Tô querendo fazer esse tipo de vídeo há um tempo já. E são vídeos mais despretensiosos, onde eu venho e converso coisas que estão passando na minha cabeça. Então eu não vou fazer um roteiro, nem nada do tipo, vai ser meio que como se fosse uma conversa entre amigos. Não sei se vai ser algo de útil pra vocês, mas ao mesmo tempo vai servir de acompanhamento pra mim, pra ver minha evolução de pensamento, minha evolução quanto a meus costumes, enfim. Eu cheguei a fazer outro vídeo, só que eu achei que ele ficou muito pesado, porque no dia eu tava tendo uma crise depressiva. Então eu optei por fazer esse vídeo que eu tô fazendo agora, meio que em substituição ao outro. Então eu vou falar um pouquinho sobre o meu estado e aí daí a gente segue. Eu voltei a ter depressão não, mas eu voltei a ter crise depressiva, né? Porque depressão é uma coisa que você nunca deixa de ter. Mas você pode estar ali sempre inibindo, né? Com auxílio de medicação, terapia e cuidado pessoal em geral, né? O grande início de todo o problema foi o falecimento do meu cachorro, Bidu. Biduzinho morreu ano passado. E Biduzinho foi minha companhia por mais ou menos 13 anos. Eu digo isso porque ele tinha em média 14, 15 anos, e ele chegou lá em casa, tinha 2 anos, 3 anos, ele era um cachorro bem novinho, e ele chegou ali na minha adolescência e durou até minha fase adulta, né? Ele foi uma chave muito importante assim na minha vida, porque além de ter sido companhia em muitos momentos difíceis e tal, era uma fonte de carinho que eu tinha. Carinho, amor, afeto, isso tudo. Tipo, só quem tem bichinho sabe, né? Que a gente se sente a pessoa mais sortuda do mundo quando tem um bichinho e quando ele... Principalmente quando ele devolve tanto amor quanto o Bidu devolvia, assim. O Bidu era um cachorrinho muito bonzinho. E também as coisas acontecerem da forma como aconteceu, no caso dele, também mexeu muito comigo, porque assim, quem tava me acompanhando pelas redes sociais, ou quem era meu amigo na época, enfim, viu muito como foi a situação de que, tipo, Bidu foi ficando doente 2 anos antes do falecimento dele, mais de 2 anos, eu acho. Eu sou muito ruim com o tempo cronológico, assim, a ordem cronológica das coisas. Bidu tinha problemas que eram oriundos da raça dele. A raça de Bidu era um Yorkshire, ele era mestiço, assim, mas a maioria dos problemas que ele tinha eram relacionados ao fato dele ser Yorkshire. Ele tinha problema renal, ele tinha problema de órgãos aumentados, o coraçãozinho dele era um pouquinho aumentado. Ele tinha todos esses problemas e, assim, a gente dava medicação pra meio que segurar as pontas, mas a medicação não ia curar ele, entendeu? A gente já sabia que era um problema aí, que era crônico, que a gente ia fazer esse tratamento, mas que não tinha uma possibilidade de cura, infelizmente. E o último ano de Bidu foi um ano muito sofrido, o ano passado, e o ano retrasado também foi bem sofrido, porque ele começou a precisar de fazer soroterapia, então a gente tinha que furar ele em casa, era soroterapia subcutânea, não, a gente não furava nenhum vaso, nem nada do tipo. Ainda bem, porque isso permitia que o tratamento fosse feito em casa, o que era super melhor para ele, apesar de ser horrível pra gente, porque era horrível pra furar ele, a gente se sentia muito mal, ele se tremia muito, enfim. Foi uma situação de muito desgaste e ver ele sofrendo tanto, até chegar no ponto que chegou, onde ele já não era o que ele era, entendeu? Tipo, ele já tinha deixado de ser ele, porque a doença meio que tinha consumido ele, e ele foi embora e assistir o processo todo foi bem dolorido, assim. E além disso, eu passei por minha mudança, né? Eu tô morando com meu namorado atualmente, saí da casa dos meus pais, o que é muito bom, que foi muito positivo pra mim, que eu amo. Eu acho que é, tipo, uma das coisas que eu mais vou, tipo, feliz com a minha vida, com relação ao meu relacionamento, à minha casa. Eu sinto que, quanto a isso, eu não tenho que reclamar de nada, sabe? Mas, no meio da mudança, tipo, me mudei e tal, a gente tava pagando alguns eletrodomésticos, enfim. Quando foi ali em dezembro, recebi a notícia de que havia a possibilidade de ser desligado do meu emprego. Aí veio aquela preocupação e tal, em janeiro eu fui realmente desligada. E foi, tipo, 1 ano e 3 meses de carteira assinada para mais de 3 anos com o sistema
de bolsa, né, que não me permitia nenhuma garantia em relação ao emprego. Não me dava nada, né? A realidade só me dava dinheiro e eu não tenho direitos nenhum como trabalhadora, né? Péssimo. A gente sabe disso. E me deixou muito triste esses dois pesos, assim, de que, tipo, pô, passei 3 anos esperando esse momento da minha carteira ser assinada. Finalmente ela foi, 1 ano depois, fui desligada. Agora que eu tô morando sozinha. E além disso, eu gostava muito da empresa que eu trabalhava. Tipo, eu genuinamente tinha amor pela empresa. Eu não sei se isso é péssimo, mas as pessoas da minha empresa eram pessoas maravilhosas, entendeu? Então, era um ambiente que eu gostava, era um ambiente que eu sei que eu teria acolhimento se eu passasse por algum problema, alguma coisa. Era uma empresa que, com relação a isso, eu tinha esse privilégio, né? Eu sei que muitas empresas a gente não tem esse privilégio, principalmente o privilégio da boa relação entre funcionários. A gente tinha equipe que gostava de trabalhar em equipe. Então, tipo, nesse sentido de humanidade, de pessoa e, enfim, a empresa era maravilhosa, é maravilhosa. E, além disso, eu gostava do trabalho que eu fazia. Tipo, eu acho que foi nessa empresa que eu realmente aprendi que eu tenho lá o meu valor, né? E eu me sentia segura para exercer ele. Porque assim, a gente muitas vezes, quando vai para um emprego novo ou alguma coisa do tipo, a gente fica muito naquela insegurança, né? Pô, será que o que eu tô fazendo é realmente o que a empresa espera? E dentro da minha empresa, como eu tava lá há muito tempo eu já sabia exatamente o que eles queriam. Eu não tinha surpresinha, sabe? Era um trabalho de rotina, então, tipo, tinha aquele lado meio chato de, pô, todo dia eu vou ter que fazer a mesma coisa. Mas eu gosto disso, sabe por quê? Eu não tenho surpresinha. Eu não preciso lidar com ansiedade de, tipo, todo dia vir uma demanda super diferente e tal, enfim. E aí, esse desligamento também mexeu muito comigo. E junto disso, eu perdi uma amizade, que era uma amizade muito importante. Era uma amizade aí de 3, 4 anos. E no momento eu não entendia ia ter algum ponto positivo da perda dessa amizade, né? Porque, enfim, foi um baque muito grande. Tipo, eu usava muito a pessoa que eu perdi no caso, que a gente deixou de ter contato, pra tudo. Tipo, contava com a pessoa 100%. A ausência dela me fez perceber o quão isso tava maquiando outros problemas, sabe? Tipo, problemas meus. E só meus e mais de ninguém. No sentido que, tipo, eu tô numa fase que tava numa fase, não sei se eu tô ainda, mas enfim, acho que sim, porque não é um processo linear, né? Então ontem, hoje eu tô num dia melhor, mas amanhã talvez amanhã eu esteja uma merda, entendeu? Eu tô num momento que eu tô me odiando muito, eu tô num momento que eu tô me sabotando muito, num momento que eu não confio no meu trabalho, eu não gosto do meu trabalho, eu não sei o que eu quero fazer. Isso tudo dá um pouco de desespero, né? E acho que foi isso que apareceu no vídeo o outro vídeo que eu gravei não quis mostrar. Eu tava genuinamente desesperada, sem saber pra onde ir, o que fazer, porque eu simplesmente tô num lugar que eu gostava, não sei, ainda é muito confuso pra mim. Essa coisa toda de, meu Deus, como eu sou insuficiente pra mim, logo eu sou insuficiente pra todos os outros. E isso é muito foda de lidar, muito foda. E eu recomendo pra que, se você esteja passando por um momento assim, você procure ajuda, pelo menos de uma amizade. Pelo menos. É essencial. Tipo, você não vai conseguir enfrentar isso sozinho. E a realidade é essa. A gente, ser humano, é dependente de contato social. Isso é uma verdade. Por mais que a gente tente que não, a gente é dependente desse contato. E eu acho que essa dependência, ela não vem necessariamente de uma forma ruim. Ela é de uma forma positiva, porque assim, a gente tá tão preso na nossa própria perspectiva, na nossa própria verdade, na nossa própria percepção das coisas, que a gente meio que fica aprisionado ali por essa coisa, tipo, nossa, que quando aparece uma outra pessoa com outra vivência, mesmo que com um sentimento semelhante ao nosso, a gente vai conseguir, nem que seja, se unir pra tentar arrumar uma solução, sabe? Então, assim, você ter alguém nesse processo é essencial. E principalmente que essa pessoa não seja necessariamente a pessoa que você tem um relacionamento amoroso. E eu falo isso porque eu acho que eu tava colocando um peso muito grande no meu namorado, de que, tipo, ele precisava fazer várias coisas pra suprir uma demanda que era minha, entendeu? É um processo muito complicado, porque é um processo que depende de muitos ajustes mentais. E eu não digo, eu doente mental, nada disso. Mas é no sentido de que, tipo,
você começar a tentar organizar a cabeça e pensar, pô, isso aqui faz sentido? Isso aqui, será que isso aqui não sou eu sendo eu comigo mesma? Será que eu não posso ser um pouquinho mais generosa? Tipo, tentar repetir que as coisas estão bem para que eu acredite nisso, sabe? Mas enfim, foi isso, né? A minha crise toda. Parte dessas perdas todas que aconteceram, eu acho que isso aconteceu, tipo, em no máximo 6 meses. Eu perdi essas coisas, querendo ou não, que estavam ali me segurando de alguma forma. Eu acho que as coisas não vinham bem há um bom tempo comigo. E essas coisas estavam meio que maquiando o que já estava ruim. Quando você acha que não tem nada já, e você perde, aí parece que, tipo, vai tudo errado, que, enfim, você bota um grande valor em coisas que não precisam ter esse valor todo, sabe? Tipo, não precisam ter esse peso tão grande. Enfim, como é que eu fiz pra estar no mood que eu tô hoje, ou no mood que eu tava ontem? Enfim, nesse processo que eu tenho total noção, e eu acho que todo mundo precisa ter, que não vai ser um processo linear. O processo de cura, seja lá do que for, ele não vai ser um processo linear. Ele vai ser um processo que eu vou estar em dias assim, eu tô conversando com a câmera sem chorar nem nada, e vão ter dias que eu não vou querer tomar banho, que eu não vou querer me arrumar, que eu não vou querer fazer nada, e que eu vou precisar de uma alta demanda de carinho e afeto, porque eu sinto que eu não mereço nada disso. Vão ter dias assim, entendeu? Hoje eu não tô assim, mas vão ter dias que vão ser assim. E a gente entender que esse processo não é linear, ele é essencial para que a gente não se perca toda vez que a gente tiver um dia ruim, sabe? De que, tipo, pô, esse dia é esse dia, ele não é o amanhã, o depois de amanhã e por aí vai, sabe? É aquele negócio, a gente cria uma prisão e a gente fica dentro daquele estado, né? Mas o que eu tô fazendo meio que pra melhorar nesse meio tempo, né? Esses 2 dias melhores e outros dias melhores que eu tive, eu decidi tentar começar novos hobbies. Eu acho que foi algo muito positivo pra mim. Eu era uma pessoa que eu lia muito na adolescência. Eu assisti uns vídeos, assim, de pessoas fazendo um conteúdo parecido com esse que eu tô fazendo agora, e por isso que eu decidi fazer também. E começar a ler mais, porque eu acho que é um tipo de hobby muito positivo. É tipo, você tá ali vendo outros modos de ver o mundo, outras vivências, sabe? Que não necessariamente são reais, mas que podem trazer algum tipo de coisa pessoal. E eu, em específico, procurei livros que me trouxessem reflexão pessoal, porque eu acho que nesse momento eu tô precisando muito me segurar a, tipo, novos conceitos, novas formas, novas perspectivas de ver a vida, as ações, as coisas da vida mesmo. Eu tô precisando de novas visões, porque a minha visão não tava legal e eu tenho plena consciência disso, sabe? Então eu comecei a tentar ler mais e comecei a dizer sim pra coisas que eu não queria, mas não são coisas que me faziam mal, mas eram coisas que, tipo, tô fazendo um projeto que eu tava com medo de fazer, me julgando, tipo, ai, insuficiente e tal. Vou até mostrar uma coisinha aqui pra vocês. Fazendo um projetinho aqui, ó. Não vou mostrar muito, porque a minha intenção é depois falar dele. Mas eu falei da ideia do projeto e eu fiquei com medo de começar o projeto, sabe? Eu tô indo completamente contra aquele vídeo que eu fiz de, tipo, melhor o mal feito feito do que o perfeito que nunca sai. E a gente precisa se dar o benefício de fracassar, o benefício de errar. Inclusive, meu namorado me ajudou muito com relação a isso, né? De, tipo, entender que eu entendo, só que ao mesmo tempo às vezes é difícil da cabeça processando, né? De que o fracasso é uma coisa comum e o fracasso possivelmente é o primeiro contato que você vai ter em qualquer experiência. Que você vai ter muita sorte se o fracasso não for a primeira coisa que você vai se deparar ao começar um novo projeto, uma nova coisa na sua vida. Então o fracasso é a primeira coisa que você vai esperar. Só que o fracasso, ele é algo que não precisa ser necessariamente negativo. E eu tô falando isso com relação aos projetos, tá? Nisso eu acho que eu consigo mudar meu mindset, minha mentalidade. Mas com relação, por exemplo, achar que eu ser demitida e tal, ver isso como algo dentro do processo todo ainda é um pouco difícil pra mim, porque eu tava num lugar de muito conforto. E eu me senti completamente aquele momento do roller coaster que você pega um bonequinho, arremessa ele em outro canto e ele fica tipo
eu me senti assim, entendeu? E eu ainda me sinto assim, porque, como eu disse, é uma experiência muito positiva pra mim. Mas enfim. E é isso, recomendo que vocês façam novos projetos, que vocês tirem um tempo pra se olhar, pra conversar consigo mesmo e me digam se vocês gostaram desse vídeo, se rola de eu fazer mais, e enfim. E eu espero que tenha sido gostoso pra vocês a conversa e dê pra tirar algo útil, mas eu quero deixar claro que nesses vídeos eu não tenho a mentalidade de que eu vou ser super útil e tal, porque eu não vou fazer nada roteirizado. Eu vou conversar com vocês e vou tratar vocês como amigos, entendeu? E é isso, foi uma conversa. Eu espero que vocês tenham se sentido abraçados e até o próximo. Obrigada por assistir. Não deixa de curtir e de compartilhar se você gostou, pra ajudar, né? Eu me sentir, galera, gostei do trabalho e tal, tá? Beijo. Até o próximo.